Os três gestos de poder de Gab. Ora bom, Podes falar? sim, então, Gab era, há uns anos atrás, uma das minhas alunas e, a dada altura, ela teve algumas questões que ela precisou de resolver. Uma delas era o patrão dela estava sempre a perrar com ela não se queria despedir, também não queria confrontá-lo diretamente, porque nós sabemos como é que isso funciona, não é? Mas eu costumo dizer que nós temos outras armas. As nossas armas são feitas de intento. E uma das coisas era o patrão a pegar com ela, outra cena era o colega que andava a pegar com ela, a tentar prejudicá-la deliberadamente, e a outra cena era ela querer aumentar o nível de faturação de forma a receber, penso que 1500 euros, ou seja, ela tinha um salário base e depois recebia a comissão, mas ela disse, pá, estou a precisar de receber uma média de 1500 euros. Eu disse, então, dei-lhe um gesto de poder e um símbolo que ela deveria traçar para os 1500 euros. Outro gesto para o colega, eu dei a sugestão dela fazer o gesto de disparar uma flecha e depois traçar um símbolo. E para o patrão, eu dei-lhe sugeri-lhe o gesto dela imaginar-se a amordaçá-lo e depois deveria traçar um símbolo e fazer uma ordenação. Bom, passado um mês, mais ou menos, falei com ela novamente e ela disse-me que, por coincidência, o patrão andava rouco, pai, há 3 semanas, mais ou menos, e que não conseguia gritar com ela. Ele estava sem voz. O colega que, entretanto, estava a tentar prejudicá-la, fez para lá umas cagadas e foi despedido. E quanto à faturação, já tinha aumentado até ao valor que ela pretendia e ela estava a ganhar essa quantia por mês. Não é engraçado? Muito, muito mesmo. Vamos para o próximo. O caso de Miragueno. Bom, ou seja, o que eu acabei de dizer em relação à Gab mostra que, assim, a nossa intenção cria a nossa realidade. E no caso da Mira Bueno foi exatamente a mesma coisa, ou seja, foi uma consulente que conheci através do Facebook. Eu hoje em dia não valorizo muito o Facebook, mas naquele tempo, então foi através do Messenger. Ela tinha várias questões, como tinha uma endometriose no útero. Portanto, uma endometriose eu não sabia, mas é uma inflamação grave no útero que supostamente não tem cura. Era a endometriose, era o facto de ela ter tido um casamento bastante abusivo por parte do marido, em que havia violência doméstica, e ela separou-se. Então ela estava com uma depressão profunda, já há uns 6 anos mais ou menos. Então ela dormia poucas horas, não se conseguia relacionar com ninguém. Então eu dei-lhe símbolos, dei-lhe meditações guiadas, porque ela estava no Brasil, não é? Ainda está. Dei-lhe uma meditação guiada de cura prânica, expliquei-lhe como é que ela fazia, e ela fez para a questão do útero, e passado um mês, ou seja, dei-lhe tudo, ela trabalhou tudo ao mesmo tempo. Foi a questão do útero, foi a questão de, para ela, uma meditação guiada para ela encontrar alguém que trouxesse felicidade, e foi uma meditação guiada, também com símbolos, para ela encontrar alguém, ou seja, libertar-se da depressão, encontrar alguém e curar-se do outro. E olha que engraçado, a depressão desapareceu, ela começou-se a sentir bem, ela só dormia 4 horas por noite e depois, como não conseguia dormir, ia correr de madrugada. E então olha que engraçado, passado um mês mais ou menos, ela já dormia às 8 horas. Entretanto, conheceu uma pessoa com quem veio a casar, o útero dela curou-se, e isso aparentemente não era possível. Lá está, volto a dizer que isto não quer dizer que a pessoa não tenha que fazer tratamentos médicos, não é? Isto é um disclaimer,
não é? Para quem não tenha problemas. E então, mas o que é certo é que durante vários anos os médicos tentaram e não conseguiram, e depois ela, com uma técnica de cura prânica, o útero dela estava curado, inclusive ao ponto de ela ter filhos. Ela pretendia ter, ela já tinha, salvo erro, 2 filhos, e depois deste episódio teve mais uma bebé. Interessante, não é? Muito. Porque, por causa dessa informação, isso é uma informação certa. Pelo que me disseram, porque ela disse, ela já tinha muitas dores, e depois isso é uma inflamação em que o útero se fecha. Ele inflama para dentro e fecha-se, estás a ver? Portanto, isso foi, vamos dizer, um milagre. É sim, sim. Agora, o caso do charco do desespero para expulsar os inquilinos do café. Bom, isso foi com uma senhora que já é uma cliente antiga e que mora perto da minha casa, que é mãe de uma amiga minha, e a dada altura houve 2 jarros que foram trabalhados. Houve muita coisa que foi trabalhada com ela e que tudo deu certo. Demora um mês, mais ou menos, mas tudo tem batido. Lá está, isto mostra que as pessoas, de certa forma, tendo ferramentas de manifestação, facilmente manifestam, porque todos nós estamos constantemente a manifestar a nossa realidade, todos nós. E então ela, a dada altura, tinha um negócio que até foi, que era da filha, e resumindo uma história complicada, a pessoa que lhe alugou o café, ou que lhe comprou o café, não estava a pagar o que era suposto, ainda por cima estava a ameaçá-la, e foi feito um jarro e essa pessoa desapareceu. Não sei para onde é que desapareceu, mas desapareceu. E, entretanto, ela também tinha uns inquilinos, porque essa senhora tem vários apartamentos arrendados, e tinha uns inquilinos noutro café, e que também estavam a ser bastante problemáticos, e de acordo com a lei de proteção de inquilinos, ou lá o que é, ela não estava a conseguir pô-los para fora. Mas estava a causar imensos problemas. Fez uma cena desse tipo e eles, não sei como, foram embora. E está o problema resolvido. Engraçado que no outro dia estava a falar com a minha mulher sobre isto e ela disse, epá, tu não podes dizer essas coisas porque bruxaria é crime. E eu pensei, fogo, será que magia é crime? Então eu falei com uma amiga minha, advogada, ela disse, não, Pedro, desejar, falámos sobre isso na faculdade de Direito, desejar não é crime. E bruxaria ou magia basicamente é desejar, por isso nunca poderá ser crime. É assim, acho que bruxaria seria crime no século passado, em que queimavam as bruxas na Inquisição, não é? Exato. E se fosse crime não havia tantas, né? E cada vez vemos mais enfim. O caso da mulher processa. Este caso foi interessante e de certa forma contribuiu para fortalecer a minha convicção no plano espiritual. Isto foi há muitos anos atrás, numa altura que eu fazia consultas numa loja, e ela disse, Pedro, você não consegue tratar pessoas possuídas por entidades? Eu disse, acho que sim. É sempre que há aqui uma senhora que está, não consegue entrar numa igreja, passa-se, dá grandes coças no marido e depois não se lembra de nada, não sei o quê. E eu, tá bem. E então eu muni-me de algumas técnicas de magia cerimonial cristã, nomeadamente a técnica de consagração da água benta, que é muito simples, mas é muito poderosa para magias negativas, é das mais poderosas. E se fores a ver na internet, no WikiHow e outros sítios, ensina a fazer facilmente a água benta. Basicamente, tu consagras a água, depois consagras o sal e etc. Bom, depois derramas o sal na água, dizendo umas coisas. E também uma técnica de banimento cristão, de exorcismo. Então, eu cheguei lá, porque eu costumava fazer lá cura prânica e tarô. E eu gosto muito de fazer cura prânica. Mas exorcismo não gosto nada.